Semana de feriadão, então para a gente dar a largada no Máquinas da Pan dessa semana, estamos indo para a praia. Não é bem a praia, mas estamos indo para o litoral aqui do Rio Grande do Sul. Saímos do Porto Alegre com o mais novo SUV compacto da Honda, o novo WRV, e a gente vai para uma região que tem tudo a ver com sustentabilidade, com meio ambiente, até bem alinhado com o que aconteceu até a semana passada com a COP30. Então, para a gente falar de meio ambiente, sustentabilidade e energia limpa, a gente está indo para o Parque Shangri-La. Como que é posicionado esse carro? Ele vem completar o line-up da Honda, do HR-V, do CR-V e também do ZR-V. E sem criar um overlap. Isso eu acho que é uma sacada muito legal. Ele fica entre o City e o HR-V, mas com uma proposta diferente. De um motor aspirado, um motor 1.5 VTEC aspirado, injeção eletrônica, não é turbo e também não tem a versão híbrida. Então ele é muito bem posicionado para não dar nem confusão na cabeça do consumidor. Logo aqui na frente a gente tem o painel de instrumentos de 7 polegadas, muito bem posicionado. Do lado direito, o multimídia de 10 polegadas e com um atributo de conectividade muito legal, o Honda Sensing, que é um pacote de segurança totalmente integrado com o veículo e com a conectividade dele, que proporciona o Adaptive Cruise Control, o Emergency Brake, o Lane Assist, que mantém o carro na faixa, mas aqui no WRV de uma maneira inteligente. Ele não fica, como se fala, passarinhando, né? Indo de um lado para o outro. A transmissão é CVT, o motor ele tem 126 cavalos e ele já comentava, e eu estou testando isso agora, existe uma linearidade muito legal nessa simulação de troca de marchas, né? Você não tem aquele lag, aquela demora entre a passagem e a aceleração. A posição ao dirigir é realmente muito boa. O banco ele tem uma engenharia que permite uma postura muito acertada ao dirigir, principalmente para longas viagens. Ele traz aí uma nova opção para esse segmento de SUVs, e esse aqui sendo um SUV compacto que vai na linha EX, ou seja, no modelo da versão EX 144.900 e a EXL, que é essa que a gente está testando agora, 149.900. E bem fácil de reconhecer no exterior por aquelas longarinas em cima do teto, né? Aquelas duas barras em cima do teto. Você olhando já sabe que essa aqui é a versão EXL. Outra coisa bem legal de tecnologia e que eu utilizo bastante é o My Honda Connect, que através do celular, do aplicativo no celular, você consegue fazer dar o start no carro de maneira remota, localizar o carro no estacionamento. A outra coisa legal do Honda Connect é que ele tem um sistema de alerta pelo celular, que é um sistema que você se proteger contra aquele valet, quando você deixa o carro no estacionamento no valet, né? O cara irresponsável, que vai ultrapassar a velocidade, que saiu para passear com o seu carro. Então, com esse sistema, você consegue também monitorar o carro logo depois que você deixou no valet, por exemplo, de um restaurante. E a gente já está chegando no Parque Shangri-La, e agora eu vou dar um overview por fora, só para falar um pouquinho de design, de algumas outras características que eu possa ter esquecido durante aqui a condução, mas para falar principalmente desse lado todo da montadora se preocupar com a eficiência, não só com a eficiência energética, mas também na hora de produzir o veículo com energia limpa. Bom, e chegamos ao paraíso. Como eu falei para vocês do filme Horizonte Perdido, aqui estamos em Shangri-La, que é um espaço da Honda, chama Honda Energy, onde todas essas eólicas aqui, são 10 geradores eólicos, eles carregam toda a produção de fabricação dos carros da Honda. Isso aqui é muito legal e totalmente alinhado com meio ambiente, eficiência energética e energia limpa. Mas hoje o grande destaque é esse aqui, o novo Honda WRV. A gente já fez o test drive,
passamos por várias situações, andamos no asfalto, andamos em paralelepípedo, pegamos lombada, até uma área parecida com essa aqui, com muita areia, pedrinha, e deu para ver que a suspensão do carro realmente está muito bem calibrada, né? Tem McPherson na dianteira, no eixo dianteiro, é um eixo de torção na parte de trás, mas ele copia muito bem o terreno. O conforto interno, já comentei também com vocês, é muito bom, muito conectado, mas o que mais me impressionou foi esse lado mais robusto do carro agora, com essa frente do carro mais alta, bem robusta mesmo, dá uma cara de força, né? É um SUV compacto, ou seja, ele entra nessa linha aqui como o SUV compacto de entrada dos SUVs da Honda e com um capô mais horizontal, mais alongado, e se você for perceber de frente, ele dá realmente essa sensação de força. Quando você vem aqui para a lateral, a gente tem uma roda de 17 polegadas, né? Ela é um preto aqui junto com um escovado em prata. Um detalhe legal, o retrovisor não está posicionado na coluna A, está posicionado na porta, o que dá mais visibilidade para você quando está lá do outro lado, até para a hora de uma manobra. A altura em relação ao solo é muito boa e esse lado também mais horizontal, sem nenhuma queda, ele traz também essa mesma sensação de força. Vamos lá para a traseira? Dá para ver que pegou muito pó da estrada, é assim que é um test drive, né? A gente pegou a estrada de terra, como eu falei, asfalto também, e vamos ver, dar uma olhadinha no porta-mala. O porta-mala são 458 litros, consegui colocar aqui a minha mochila, meu tripé, ou seja, também meu equipamento de gravação. E se você rebater os bancos, dá próximo de 1.500 litros, ou seja, 458 litros, rebater os bancos, dá quase 1.500, eu acho que é 1.466. Um detalhe muito interessante é essa linha das lanternas aqui, todas integradas, elas são unidas aqui por esse friso, né? E que dá também um aspecto de muita linearidade. Lá na frente, não tinha comentado, são faróis Full LED, DRL, que também traz todo esse lado de tecnologia para o carro e, claro, com segurança, inclusive de comutação dos faróis. Bom, espero que você tenha curtido o test drive do novo WR-V da Honda, que é o compacto de entrada para os SUVs